Bom dia! Hoje iremos falar sobre a descolonização da África e da Ásia, que desde o final do século XIX, os continentes africano e asiático estavam dominados por potências europeias que dividiram entre si. Africanos e asiáticos não aceitaram pacificamente a invasão estrangeira, promovendo formas de resistência que iam de boicote à violência. Eles até conseguiram algumas vitórias sobre os estrangeiros, mas isso porque as potências europeias estavam muito enfraquecidas politicamente, economicamente e militarmente, devido à Segunda Guerra Mundial, que havia acabado recentemente. E esses países precisaram fazer a descolonização, que foi marcada pela busca de autonomia política, o que viu por meio da Conferência de Bandung, realizada em 1955, na Indonésia, e reuniu 29 países da África e da Ásia, que declararam não aliados dos Estados Unidos e da União Soviética. No contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética apoiaram os processos de libertação com o objetivo de inserir as novas nações das zonas de influência capitalista ou socialista. E isso rendeu aos países participantes da Conferência de Bandung o título de Terceiro Mundo. A pobreza a qual os países viviam contribuiu à expressão tornar-se para todos os países pobres. Descolonização na Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão colocou em prática seus planos expansionistas sobre a Ásia. Para isso, ocupou várias colônias pertencentes a países inimigos, como a França e a Inglaterra. Com o encerramento da guerra em 1945, tanto o Japão quanto seus inimigos estavam enfraquecidos e as colônias aproveitaram isso para iniciar a descolonização do continente, que durou por volta de 10 anos. Índia. A Índia era muito cobiçada pelos europeus por causa de suas riquezas, e foi isso que a Inglaterra foi buscar no século XIX, quando venceu levantes e revoltas locais e instaurou um protetorado nesse território. A administração inglesa era marcada pelo autoritarismo e desrespeito com as culturas e costumes com os povos das regiões. E isso foi questionado por jovens que exigiram mais autonomia, e esse movimento foi marcado pela criação do Partido do Congresso, em 1885. Este, que era restrito às elites, causaram pouca repercussão. Mas isso mudou na Grande Guerra, de 1914 a 1918, onde os ingleses contaram com o apoio dos indianos para o abastecimento de matérias-primas e para o reforço no número de soldados. Em troca, prometeram revisar sua política colonialista, mas com os prejuízos dessa guerra, a exploração da colônia só aumentou e assim aumentaram os impostos e diminuíram os investimentos, o que causou desemprego. Isso fez com que a luta pela independência se espalhasse entre as classes mais baixas, fortalecendo o movimento. Os britânicos queriam garantir certa autonomia à Índia, mas sem perder o controle sobre o território. O Partido do Congresso lutava para afirmar um acordo com os ingleses, mas Mahatma pensava diferente e queria total independência da Índia, porém sem uso de violência. Em 1930, por exemplo, aplicou a Marcha do Sal até o litoral da Índia, a fim de denunciar os impostos cobrados pela Inglaterra sobre o sal consumido pelos indianos. Em 1947, a Índia consegue a independência, pois a Inglaterra estava enfraquecida pós Segunda Guerra Mundial. China. A China era uma das regiões mais cobiçadas pelas potências imperialistas durante o século XVI a XX. E essas nações estabeleceram entrepostos em pontos do litoral chinês. Como fruto dessa exploração, ocorreram vários conflitos como a Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1860, e a atuação dos Boxers, que eram jovens nacionalistas que desejavam a expulsão de todos do território chinês, em 1899 a 1901. E isso só acabou com a Revolução Comunista iniciada em 1949, que foi liderada por Mao Tse-tung. Agora, para falar da descolonização da África, vou deixar para o meu amigo Thales. Hoje eu vou falar sobre a descolonização na África, que começou no ano de 1955 e impulsionou uma série de guerras civis que eram motivadas pelo conflito étnicos e tribais. Mas eu vou começar falando sobre a descolonização na Argélia, que era ocupada pela França desde o século XIX.
e os franceses subjugaram economicamente e culturalmente a população local, ao tomarem as terras férteis e proibirem o ensinamento do idioma árabe nas escolas. O processo de descolonização foi iniciado em 1954, com a atuação da FNL de tendência socialista, mas tiveram dificuldades ao expulsar os franceses, devido ao grande número de colonos franceses no local, e alguns políticos franceses defendiam que a Argélia deveria ser oficialmente anexada à França. Mas teve a Guerra da Argélia, que foi iniciada em 1954 com a atuação da FNL, e eles lutaram contra a ocupação dos franceses naquele território e pela recuperação da identidade nacional. E essa luta se fortaleceu com a adesão dos camponeses, fato que iniciou a repressão francesa. O auge desses confrontos ocorreu com a Batalha de Argel, na qual grande parte dos guerrilheiros argelinos foram eliminados, e os poucos sobreviventes tiveram que se retirar da Argélia. Em 1962, iniciaram as negociações em paz para a emancipação, pelo Acordo de Évian, e foram estabelecidos o cessar-fogo e o reconhecimento da independência do país aprovado por referendo popular. Agora, falando sobre a independência da Angola, em 1932, Salazar implantou um governo ditatorial em Portugal, que se estendeu até 1974, e durante essa ditadura o país manteve suas colônias na África. No entanto, nesse governo ocorreu a Revolução dos Cravos, que colocou fim ao salazarismo e possibilitou o processo de descolonização em suas colônias africanas, que são Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E esses processos de emancipação começaram na Angola, que tinha muitas riquezas. Portugal, durante a Guerra de 60, implantou uma política de concessão aos angolanos para manter a riqueza do país. A Angola foi levada à província e posteriormente a estado autônomo. Com isso, os angolanos tiveram sua cidadania reconhecida e o acesso à educação garantido. Porém, isso não foi suficiente para conter o ímpeto dos angolanos e lutar pela emancipação política total em relação a Portugal. Assim surgiram os grupos FLA e UNITA, que eram apoiados pelos Estados Unidos, e MPLA, apoiado pela União Soviética, que lutavam por essa emancipação. Com impossibilidade de manter sua colônia, Portugal concedeu a independência da Angola em 1975, pelo Acordo de Alvor. Então essa foi nossa aula.